Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 8º ano do ensino fundamental, volume 3 de 2021, semana 2. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 2 do PET 3, do 8º ano, nós vamos falar sobre as conjunções, que são as palavras que servem para interligar as ideias ou as orações dentro de um texto. Aí você vai fazer a leitura desse material de estudo aqui, ó, que explica quais que são as conjunções, as suas classificações, e aqui também são elencados alguns exemplos de cada um dos tipos de conjunções. Você vai fazer a leitura disso aqui, tá? Isso aqui vai ser o seu material para consulta e para estudo. E aí nós vamos responder as perguntas. Então, a primeira atividade, você tem essa tirinha aqui, ó, que tá falando o seguinte. Então, pelo desenho, né, pelo jeito que foram criados aqui os personagens e o cenário, você percebe que são duas pessoas da caverna, né? Um homem das cavernas e uma mulher das cavernas. E aí, o diálogo entre eles é o seguinte. O homem diz, aparentemente ele é o cliente de uma loja. Comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona. Aí você observa que a roda, né, que a roda é quadrada, então ela tem um pequeno defeito. E o que o senhor deseja? Quero uma roda nova, qualquer coisa. Preciso que resolva meu problema. Não posso fazer nada, senhor. O quê? É porque o Código de Defesa do Consumidor ainda não foi inventado, senhor. Então a tirinha brinca, né, com essa questão de coisas que foram inventadas só depois da época em que essa historinha aqui supostamente se passa, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor foi inventado muitos e muitos anos depois do tempo aí dos neandertais, das cavernas. Número 1. A linguagem verbal, que são as palavras, e a linguagem não verbal, que são as imagens, se complementam? Justifique sua resposta. Sim, pois através da linguagem não verbal compreendemos quem são os personagens, em que época se passa a história e quais as características do objeto centro do conflito, a roda. E através da linguagem verbal percebemos o contexto do diálogo, o conflito e o desfecho da narrativa. Sem as duas linguagens, não é possível perceber os efeitos de humor. 2. Embora mostre os personagens como na pré-história, qual relação a tirinha tem com a atualidade? A tirinha faz referência a elementos da atualidade, como a existência de comércio e de leis que regulamentam as relações entre quem vende e quem compra, como o Código de Defesa do Consumidor. 3. Nas falas da tirinha, existem conjunções que introduzem ou ligam as orações. Quais são elas? É a conjunção mas e a conjunção integrante que. 4. Que sentidos cada uma das conjunções atribui às orações? A conjunção mas é uma conjunção adversativa que passa ideia de oposição. E o que é uma conjunção integrante que introduz oração com função de objeto direto. 5. Releia os trechos abaixo do texto, violência e futebol, e responda. Letra A. No trecho, é cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol, e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. A conjunção e, que aparece 3 vezes nesse trecho aí, ó, estabelece entre os termos uma relação de adição ou de oposição. Justifique. A conjunção e no enunciado tem a função de acrescentar alguma ideia e não estabelecer uma oposição entre as partes. Se tivesse sentido de oposição, poderia ser substituído por mas. Porém, isso não é possível,
pois o enunciado perderia o sentido. Então, a função desse E aqui, ó, é a função de adição e não de oposição. Letra B, no trecho. É comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Que conjunção existe no período e que relação de sentido ela expressa? Aqui tem duas conjunções, a conjunção ou e a conjunção e. O ou é uma conjunção alternativa que passa a ideia de alternância entre elementos. E o e é uma conjunção aditiva que passa a ideia de adição de informações. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 2 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo com seus colegas se vocês puderem para me ajudar. Continue aqui comigo no canal para as próximas correções. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!